Bom dia, amigos do Universo Otaku, tudo beleza? Então, hoje eu vou trazer um vídeo sobre como foi minha experiência assistindo o filme de Kimetsu no Yaiba Infinite Castle nos cinemas. E sim, eu tô fazendo esse vídeo muito atrasado, eu vi esse filme há praticamente um mês atrás, se eu não me engano. E peço desculpas por isso, mas a faculdade tá me deixando sem tempo, então é o que dá pra fazer. Então, basicamente, eu assisti no dia 12 de setembro, foi um dia depois da estreia, e ficou melhor pra mim, porque dia 12 foi sexta, e sexta eu não tinha aula, não tinha que fazer nenhuma atividade da faculdade, já era final de semana, e provavelmente eu iria sair tarde dos cinemas. E também era o dia que ficava melhor para os meus amigos. Inclusive, que ficou de assistir foi eu, minha irmã, meu cunhado, meu amigo Enzo e meu amigo Isaías, que por alguns motivos não pôde comparecer. Nossa, gente, e eu juro, no shopping a gente ficou com ingresso extra, né? Que é desse meu amigo que não pôde comparecer. Eu fiquei fazendo ligação, mandando mensagem para os meus amigos, para alguns parentes, uns 30 minutos seguidos, para ver se acha alguém para dar esse ingresso, porque senão a gente ia ter que descartar. E aí eu não consegui achar ninguém. Meus amigos estavam tentando também, ninguém conseguiu achar ninguém. Foi então que meu amigo Enzo teve a brilhante ideia de dar esse ingresso para uma criança. E ela pegou o ingresso. E aí que tá. A classificação do filme era 18 anos. E quando a gente entrou na sala, a gente não viu nem rastro dessa criança. Primeiramente, porque os pais não iriam deixar uma criança ver um filme que seria basicamente 8h40 da noite. E sim, esse filme é longo pra caramba. Ele tem 3 horas de duração por aí, ou um pouquinho menos. Eu vou deixar aí na tela quanto que é certinho, porque eu não me recordo. Ou seja, provavelmente eles estariam num horário de sair do shopping, ir pra casa, descansar depois de um dia corrido. E o segundo motivo é porque ele não iria conseguir entrar. Porque uma coisa é você ter 16 anos e tentar entrar num filme de 18 anos, sabe? Você passa mais batido, principalmente em estreia, porque estreia é um segredinho pra vocês. Dependendo do cinema, do shopping, como é muita gente, a pessoa que fica fiscalizando lá não tá nem aí. Agora, uma criancinha de uns 10, 12 anos, só de olhar o rosto fala assim: ah, não, esse cara não tem 18 nunca. E seria barrado. Agora, um pouquinho sobre os cosplayers, que eu acho que vocês devem ter alguma curiosidade. Sim, foram vários cosplayers no shopping. Eu cheguei um tempinho antes, acho que uma hora e meia antes. E basicamente não tinha ninguém quando eu cheguei, mas com o tempo passando foi chegando cosplayer. E foi várias pessoas, mesmo sem cosplay, mas com roupa de anime ou de Kimetsu no Yaiba. E foi todo mundo para a mesma sessão que eu estava mesmo. O filme começa devagar, mostrando aquelas costas robustas do Sr. Gyomei. E mostra todo aquele plano que eles tinham planejado de fazer aquela explosão. E depois ele disse que o Muzan ele só morreria se eles fizessem uma luta e durasse até o amanhecer, porque é a única forma dele ser derrotado, já que ele não pode ser decapitado. E aí vai para a parte que parou no anime, né? Que é quando a Nakimi puxa todo mundo pro Castelo Infinito. Começou tranquilinho, todo mundo caindo, né? Algumas pessoas usando respirações para conseguir se safar da queda. Eu quero saber como é que tanto figurante sobreviveu a uma queda desse tamanho, se nem o Tanjiro conseguiu sobreviver sem o Tomioka depois. E sim, o Tomioka salva o Tanjiro de morrer de queda. E a primeira luta realmente relevante a ser mostrada, depois de mostrar alguns figurantes contra alguns Onis, alguns Hashira descendo o cacete nos Onis, é a luta da Shinobu contra o Doma. E gente, eu não li o mangá, então não me deem spoiler e não me julguem. Mas quando eu vi que ia acontecer essa luta, eu pensei assim, ferrou, porque ele é o Lua Superior 2, sabe? O máximo que eles tinham derrotado era o Lua Superior 4 e deu muito trabalho. Aí mostrou ela usando o veneninho nele e eu falei, não é possível que isso vai funcionar, o cara é um Lua Superior, ainda é o Lua Superior 2. Aí quando eu vi aquilo funcionando eu falei, rapaz, isso aqui não tá certo não. E aí eu pensei, nossa, então a gente descobriu como é que derrota qualquer Oni de Lua Superior, é só usar o veneno deles, que aí eles ficam incapazes de lutar e é só cortar a cabeça, é isso? Aí o Doma quase na mesma hora diz que não. Ele simplesmente regenera de todo o veneno que foi aplicado nele e aí começa uma lutinha. E o Doma é extremamente rápido.
E a Shinobu também. A Shinobu, se eu não me engano, é uma das Hashiras mais rápidas, se não a mais rápida. E toda vez que ela acertava algum ataque no Doma, todo mundo da plateia ficava meio que aplaudindo. Porque é como se estivesse torcendo pra ela vencer. Só que aí foi passando a luta, foi passando, ela começou a apanhar, o Dom só tava brincando. Aí no final teve aquela morte daquele jeito. E sabe, tinha uma cosplayer de Shinobu assistindo o filme. Eu não tava perto dela, mas eu fiquei muito curioso na hora pra saber como que ela tava reagindo a isso. Se ela sabia antes, porque eu acho que ela não sabia pelo que eu tinha ouvido das conversas dela. Depois chega a Kanao, naquele local que a Shinobu perdeu. Ela vê a mestre dela sendo morta e ela fica putaça. Mas, nossa, que situação. Você é aprendiz, vê sua própria mestre sendo morta, só que o cara é o Lua Superior 2. E aí acaba essa cena. Bom, eu tô animado pra descobrir como que vai ser essa luta no outro filme. Depois disso, começou a dar um foco no Zenitsu. E basicamente o Zenitsu, ele é uma pessoa muito humana, que tem seus medos, e a gente sabe que ele só consegue lutar a sério quando ele tá dormindo, entendeu? Ele é um Slayer muito medroso. Só que ele tá tão sério, tão puto nesse filme, que aí o povo, só dele ficar andando, começou a ficar, caramba, vai acontecer algo muito foda. E aí ele encontrou o Kaigaku, que eu vou ser sincero, quando mostrou a história dele eu falei, cara, eu acho que eu viraria Oni também no lugar dele, é o Kokushibo, mas esse cara não tem caráter nenhum, velho. O cara é simplesmente invejoso e ponto final. Aí começou uma cena de discurso contra o Zenitsu e o Zenitsu humilhou ele. Falou assim que ele tava se achando demais, mesmo sendo o último dos Luas superiores e ainda estando tapando só um buraco. Nessa hora, todo mundo lá no cinema começou a gritar, mais do que em toda a luta da Shinobu. E, gente, ficou muito lindo essa luta do Zenitsu contra o Kaigaku. Primeiramente, o Kaigaku começou meio que no empate parcial com ele, mas ele usava mais formas da respiração. E a respiração do trovão, pelo que eu entendi, os ataques dela realmente surtem efeitos físicos. Porque eu não sei se vocês sabem, mas as respirações de Demon Slayer, segundo a autora, não se tratam de habilidades, poderes, é apenas uma forma de fortalecer seu estilo de combate com a katana. E na teoria, todos aqueles efeitos que a gente vê durante as batalhas não existe, segundo a autora. Mas o Zenitsu parece que realmente sentiu das habilidades que ele usou, sabe? Alguns efeitos colaterais. E aí não demorou muito, o Zenitsu caiu de um andar para outro e ele estava completamente machucado, debilitado. A gente achava, nossa, agora ferrou, porque o que ele vai poder fazer? Aí começou a tocar um flashback, eu já pensei na hora, ixi, ele vai armar alguma coisa contra o Kaigaku. Aí começou a sair um monte de raio em toda a estrutura. Aí mostrou que ele tinha dominado a sétima forma, que é uma forma que não existia na respiração original. E aí, nossa, foi de uma vez só, num ataque só. Ele ficou exausto, mas num ataque só ele cortou a cabeça do Kaigaku. Aí todo mundo começou a gritar. E porque principalmente o Kaigaku é um personagem muito arrogante. Foi muito satisfatório ver isso. Aí depois mostrou o Zenitsu sendo salvo. E aí o filme seguiu. Nossa, gente, tava muito bonito mesmo. Eu queria que fosse uma luta mais longa, mas não dá pra mudar o que já foi escrito, né? Depois dessa luta, começou a mostrar bastante os corvos atuando lá no Castelo Infinito e foi bem da hora. Porque mostrou que aquelas pessoas, as crianças da família Ubuyashi, estavam dedicadas, escrevendo, mentalizando cada local que os corvos evidenciavam para eles, porque eles queriam descobrir a localização do Muzan, porque a missão do Castelo Infinito não é ficar enfrentando o Lua Superior, é sim encontrar o Muzan e derrotar ele. E isso ficou mostrando várias vezes durante os filmes, as crianças desenhando e os corvos agindo lá, dando informações para os Slayers. Eu achei bem legal. E aí depois disso tudo, aconteceu a melhor parte do filme para mim, que é o encontro do Akaza com o Tanjiro. Nossa, o Akaza ele começou a chegar num barulhão e aí começou a quebrar tudo. Quem que é que tá chegando? Tava o Tanjiro e o Tomioka, né? Aí chegou o Akaza quebrando o telhado, mas tipo numa raiva do Tanjiro e do Tomioka, doidinho pra lutar.
E aí, nossa, todo mundo começou a gritar quando ele chegou, que era a pessoa mais esperada do filme. E olha, se estendeu uma luta muito legal, porque basicamente o Tanjiro ele conseguia agora cortar a pele do Akaza, uma coisa que antes ele não conseguia. E aí ele começou a lutar junto com o Tomioka. E nossa, ficou muito legal a parte da luta do Tomioka contra ele, porque ficou muito lindo também. A respiração da água pode não ser uma das preferidinhas, mas ficou muito lindo os efeitos. E no mangá é um espaço muito apertadinho. Você vê que no filme ficou uma grande arena, sabe? Que eles criaram, cheio de chafarizes. Na hora que o Tomioka ele despertou a marca, o povo tudo foi a loucura com isso. Aí depois ele conseguiu ser derrotado de certa forma pelo Akaza, o Tanjiro lutando sozinho também, aí os dois voltaram a lutar juntos. E ninguém tava dando conta de fazer nada contra o Akaza. Foi aí que surgiu o flashback do Tanjiro. Do pai dele realizando a dança do sol, aí mostrando uma habilidade que ele ensinou para ele há muitos anos atrás. E aí o Tanjiro, ele de certa forma desbloqueia essa habilidade. E eles estavam numa situação muito crítica. Aí o Tanjiro usa o mundo transparente e dessa forma ele meio que burla a bússola do Akaza, porque aí ele não consegue sentir de onde está vindo os movimentos. Só que o Tanjiro, ao invés de simplesmente só tirar a cabeça dele do lugar de uma vez, ele grita. E o Akaza fica sentido com isso. E ele vira e consegue interceptar o Tanjiro, mas logo depois de um tempinho o Tanjiro consegue enfim finalizar a cabeça dele. E nessa hora muita gente estava chateado porque queria ver mais tempo da luta. Tinha pessoas torcendo pro Akaza, tinha pessoas torcendo pro Tanjiro, Tomioka, então algumas pessoas estavam se expressando de um jeito e outras pessoas de outro. Mas aí, de repente, o Akaza tá andando lá sem a cabeça, começa a regenerar a cabeça aí. O Tanjiro e o Tomioka, literalmente, numa situação deplorável, todo mundo começou a achar que já era pra eles, quem não tinha lido o mangá. E aí, começou um flashback do Akaza. E nesse flashback a gente viu que o Akaza era uma pessoa que sofria muito quando ele era humano ainda. Era uma pessoa que cuidava sempre de outras pessoas. E aí, ele acabou que teve um amor e as pessoas simplesmente acabaram com o amor e o sensei da vida dele de uma forma suja, né? Que é envenenando o poço. E isso explica o jeito dele pensar. Depois disso mostra o Hakuji, que é o nome humano do Akaza, antes dele ter se tornado um Oni. Mostra como ele se tornou um Oni. Mostra como ele era brutal com aquelas pessoas que fizeram aquilo com a Koyuki e o mestre dele. E foi muito legal de ver tudo isso. E muito legal esse flashback. Muita gente reclamou, nossa, mas fazer um flashback tão longo acaba perdendo o ritmo da luta. Mas, nossa, foi uma história muito linda. E depois dessa história, o Akaza se tornou meu Oni favorito. E a gente vê depois que o Tanjiro ele tinha gritado, mas foi o que salvou eles, porque esse grito que ele deu foi o que fez o Akaza lembrar que o Tanjiro não é uma pessoa suja e que ele teve uma lembrança do flashback e ele até falou durante a luta, porque ele parecia estar meio esquecido da história dele, que os fracos eles envenenam o poço e foi basicamente isso que fizeram para derrotar a amada dele e o mestre dele. E quando o Tanjiro fala isso, ele meio que se lembra de tudo isso. E aí a cabeça dele já tá quase voltando, o Tanjiro e o Tomioka estão preocupados. E aí o Akaza simplesmente começa a dar um monte de pancada nele mesmo. E tinha um monte de gente chateada que ele fez isso porque queria que ele lutasse mais. Só que o filme já tava umas 2 horas de duração por aí. E aí foi muito engraçado de ver essa reação das pessoas. Mas aí começou e foi uma cena super brutal dele fazendo isso. Eu imagino porque que agora pegou essa classificação de 18 anos esse filme. Foi uma cena muito brutal ver ele sem cabeça andando e também ele batendo em si mesmo. E no final acaba que quem derrotou ele foi a Koyuki, que faz ele desistir de lutar e fala que vai levar ele para um lugar melhor, mesmo que ela tenha que ir pro inferno com ele. E aí o filme acaba e foi basicamente isso. Depois dessa luta, teve um pouquinho mais de cenas mostrando aqueles garotos desenhando, os corvos agindo, um pouquinho da reação depois do Tanjiro derrotar o Akaza e mostra o Kokushibo super furioso que isso aconteceu
e mostra ele cortando várias pilastras ao mesmo tempo, usando um ataque só. E nossa, o Kokushibo tem muita alta. Eu tô muito animado pra ver o filme 2, só pra ver a luta dele também. E aí foi isso, o filme terminou. Eu saí do cinema, era quase meia-noite, porque o filme tem 2 horas e 40 de duração. E foi isso. Dormi super animado ainda por ter visto o filme na estreia, foi muito legal. Toda a conexão dos fãs, toda a empolgação, isso contagia principalmente quando você tem faculdade, tem que se esforçar durante a semana, e um momento assim acaba sendo sempre muito bem-vindo. Então é isso, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Eu quero que vocês comentem aí nos comentários se vocês chegaram a assistir esse filme, o que vocês acharam, se vocês tiveram uma experiência diferente, acharam outra coisa do filme, não gostaram tanto ou gostaram demais de umas coisas que eu não gostei. Até mais, até uma próxima.